Olá, vamos começar. Muita gente ainda pensa que escrever um diário é só um hábito, talvez um pouco romântico, para registrar o que aconteceu no dia. Mas e se essa ideia estiver, na verdade, limitando uma ferramenta incrível? E se a escrita for uma tecnologia de verdade, poderosa, baseada em ciência, para transformar o jeito que o nosso cérebro funciona? Nessa nossa conversa, a gente vai desmontar esse mito e mergulhar fundo na ciência de como colocar a caneta no papel pode, literalmente, reconfigurar a nossa mente. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai questionar essa ideia do diário tradicional. Depois, vamos explorar a ciência por trás de como criamos histórias, as nossas narrativas. Aí, vamos entender como isso afeta o cérebro, lá no nível neurológico mesmo. Em seguida, vou apresentar duas ferramentas práticas que qualquer pessoa pode começar a usar. E por fim, a gente conecta tudo isso mostrando como a ciência de ponta e uma sabedoria de milênios, no fundo, estão dizendo coisas bem parecidas. Então, vamos começar tirando da frente uma ideia que quase todo mundo tem sobre o ato de escrever um diário. A maioria de nós enxerga de um jeito, mas a ciência aponta para um caminho completamente diferente e muito, muito mais potente. Essa é a grande pergunta, não é? A imagem que vem à cabeça é sempre a mesma. Alguém descarregando as frustrações numa página, sabe? Aquela catarse emocional. A ideia de que, se a gente botar pra fora, os problemas meio que se ajeitam. Mas será que é só isso mesmo? A ciência tem uma resposta um pouco mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. E é aqui que a chave vira. E se, em vez de um simples desabafo, a escrita for uma ferramenta ativa, uma tecnologia que a gente usa para interagir com a nossa própria neurologia, para organizar o que a gente vive e, de fato, mudar a estrutura e a química do cérebro. É essa ideia que vamos investigar a fundo. Agora sim, vamos para a parte que eu mais gosto, as evidências. Como é que a gente sabe que escrever faz mais do que só registrar fatos? Bom, a resposta está na ciência da narrativa. O ponto de partida de tudo isso é um conceito chamado escrita expressiva, que foi desenvolvido por um psicólogo, o Dr. James Pennebaker. A ideia parece simples: escrever sobre as emoções mais profundas ligadas a uma experiência difícil. Só que o mecanismo por trás dos benefícios, esse é tudo menos simples. O que é realmente fascinante aqui é a diferença crucial que a pesquisa do Pennebaker descobriu. O benefício real não vem da catarse, daquele ato de só botar pra fora. Ele vem da construção de uma narrativa. É o trabalho do cérebro de pegar uma experiência caótica e dar a ela uma estrutura, um começo, um meio e um fim. É transformar o caos numa história que faz sentido. E essa citação dos próprios pesquisadores resume tudo de forma perfeita. A saúde não está na explosão de emoção, mas na organização que vem depois. É o ato de dar um significado para o que aconteceu que realmente promove a cura e o bem-estar. E como é que os cientistas sabem que isso está de fato acontecendo? Eles olharam para a linguagem. As pessoas que mais se beneficiavam da escrita expressiva começavam a usar mais palavras que indicam cognição. Palavras como porquê, entendi, percebi. Isso é um sinal claro de que o cérebro não está mais só reagindo, ele está processando, compreendendo e finalmente integrando aquela memória de um jeito saudável. Ok, a gente já entendeu a parte psicológica, o quê. Agora vamos mergulhar no como neurológico. O que exatamente acontece dentro da nossa cabeça quando a gente transforma sentimentos em palavras escritas? Pensa nisso como se fosse uma academia para o cérebro. Escrever ajuda a acalmar a amígdala, que é tipo o alarme de incêndio do cérebro, sempre pronto para disparar. Ao mesmo tempo, fortalece o córtex pré-frontal, o diretor executivo do cérebro, responsável pelo pensamento calmo, racional. Isso cria um equilíbrio poderoso que nos permite responder às situações em vez de só reagir a elas. E o resultado de tudo isso? A neuroplasticidade, a capacidade incrível do cérebro de se reorganizar. Isso aqui é fascinante. Pesquisas de neurocientistas como Andrew Newberg e Mark Waldman mostram que as palavras não são só ideias abstratas. Elas têm um efeito físico. A exposição constante a palavras negativas pode de fato liberar hormônios de estresse no corpo. Por outro lado, focar de propósito em palavras construtivas pode fortalecer as partes do cérebro que nos ajudam a manter a calma e o controle. E olha, para quem gosta de números, se liga nesse dado. Pesquisas clínicas já mostraram que a prática regular de escrever um diário pode reduzir os níveis de cortisol, o principal hormônio do estresse, em até 23%. Isso não é só uma sensação de bem-estar, é uma mudança bioquímica que dá para medir. Certo, a teoria é incrível, mas a pergunta que fica é como a gente aplica isso na vida real? Vamos ver agora duas práticas bem poderosas e eficazes que qualquer um pode começar a usar hoje mesmo.
O primeiro método vem direto do trabalho do Dr. Pennebaker. Há um protocolo bem focado, quase cirúrgico, para processar eventos específicos. O segredo aqui é a consistência por alguns dias seguidos e a liberdade total de explorar os sentimentos mais profundos, sem se preocupar com forma, sem julgamento. Já o segundo método, que ficou famoso com a Julia Cameron, tem outro objetivo. Não é para processar um trauma, mas sim para fazer uma higiene mental diária. A ideia é fazer um brain drain, um dreno cerebral, sabe? Despejar toda a bagunça mental no papel antes que ela domine o dia. Isso abre espaço na cabeça para a criatividade e para o foco. Uma dúvida muito comum é, mas precisa mesmo ser à mão? E a resposta da neurociência é um sonoro sim. Escrever à mão é uma tarefa motora complexa que ativa muito mais áreas do cérebro do que digitar. E essa ativação maior está ligada a uma melhor memória e a uma capacidade maior de regular as emoções. A própria lentidão do processo já nos força a um ritmo mais reflexivo. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar para um padrão fascinante. O que a neurociência está descobrindo agora, com toda essa tecnologia, ecoa, de um jeito impressionante, princípios de sabedoria que existem, há milênios. Esse provérbio antigo, por exemplo, não é só uma metáfora poética. Como a gente viu, a ciência moderna está basicamente provando que as palavras que usamos têm um impacto neurobiológico real, capaz de gerar estresse ou bem-estar, morte ou vida, num nível celular mesmo. E este quadro aqui mostra essa convergência de um jeito brilhante. O tal poder das palavras corresponde ao que a ciência hoje chama de impacto lexical na neuroquímica. A lei da semeadura e colheita é uma analogia perfeita para a neuroplasticidade e formação de hábitos. E a prática da gratidão, que é um pilar em tantas tradições, hoje é uma intervenção validada pela psicologia positiva, com resultados que a gente pode medir, como um aumento de até 25% na satisfação com a vida. Incrível, né? Então, depois de tudo isso, onde é que a gente chega? A gente chega numa compreensão muito mais profunda, muito mais fundamental do que a escrita realmente é. Então, o ponto central é este. A escrita, quando praticada com intenção, vai muito além de um simples registro. Ela se torna uma conversa em vários níveis. Uma conversa interna, de autoconhecimento, uma conversa com a nossa própria história para dar sentido a ela, e para muitos, uma conversa espiritual. É um diálogo com fundamento. E assim, a nossa análise de hoje termina com uma pergunta, não com uma resposta pronta. Se a escrita é a tecnologia que nos permite construir nossas narrativas, e se as nossas narrativas moldam a nossa saúde e a nossa realidade, a única questão que realmente importa é: que nova história cada um vai escolher escrever para si a partir de agora? A caneta está nas mãos de quem escreve.